Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, onde o Senhor tem nos despertado. No livro de Salmos, livro dos Salmos, é o capítulo 130. Livro dos Salmos, no capítulo 130. Se os irmãos que estão com Bíblia acharam, lemos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Amém. Confissão de pecado e esperança de perdão. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda e espero a sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Salmos, irmãos, escrito para exaltação, para louvor, e para você que chegou no final de mais uma semana, esperando pela misericórdia de Deus, para nós todos, afinal, que com provas, com lutas, mas com esperança. Aqui o Senhor, irmãos, pelos cânticos aqui narrado, fala que com o Senhor está o perdão. E como do trono de Deus, como que com o Senhor está o perdão? E como tem, irmãos, por nós confessado toda a autoridade emanada do trono da glória de Deus, o Senhor se faz temido. Temido porque Ele pode exaltar, mas Ele pode destruir. Ele pode dar a vida, pode tirar. Ele conduz-nos em caminho de paz, mas Ele permite a guerra. E os nossos passos são de iniquidade, porque por mais que tentemos fazer o bem, um pensamento de mal nos acomete, um pensamento em relação a algum colega, algum conservo na igreja que você participa, no teu trabalho, na tua relação com a tua família. Às vezes você nem percebe, mas você está pecando. Alguma coisa que você faça, até tentando se fazer prevalecer a tua fé, a tua orientação, a tua disciplina. Mas com isso, nós pecamos quando nós julgamos os nossos irmãos.
os nossos semelhantes. Conforme já dissemos anteriormente, o Senhor espera de nós que tenhamos atitude para os nossos irmãos, da mesma maneira que nós esperamos misericórdia do Senhor. Há entre nós algum irmão, alguma irmã, que nas suas orações você pede: Senhor, sou mau, me maltrate, me condene, me afaste dos teus caminhos, me coloca no inferno. Não. A não ser que tenha uma alma extremamente perturbada, isso não é normal. Então não pode ser normal que tenhamos atitudes de pensamento e de pedidos desta forma para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos, para os nossos familiares. Então, irmãos, o Senhor observa como nós estamos, como nós somos, e se Ele nos julgar da maneira como muitos de nós julgamos os nossos irmãos, é fim da linha, é ponto final. Não deverá haver mais culto em igreja alguma. Encerra-se então a propagação do Evangelho de Cristo, porque todos estarão condenados, desde o mais novo até o mais velho. Mas não é isso que o Senhor quer. Não é dessa maneira como o Senhor trabalha. O Senhor, irmãos, nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus, está o perdão. Muitos dos nossos irmãos, dos amigos que nos acompanham, dos ouvintes da palavra, que estão nos ouvindo nesse momento, se acham indignos de receberem algum carinho, algum afago do Espírito Santo, porque ou os teus passos estão afastados dos caminhos do Senhor há muito tempo, ou nós reconhecemos que nós temos errado, mesmo precisando da misericórdia do Senhor. Outros que tomam partido, tomam conhecimento do culto, assistem e não sabem nem por que estão assistindo. Hoje a palavra vem falando que Deus tem nas mãos dele para usar em benefício nosso a misericórdia e o perdão. Aqui o salmista deixou escrito que a alma dele, também a nossa, anseia para que o Senhor se lembrasse dele com misericórdia e perdão, como os guardas que guardam a cidade, que almejam a manhã, que eles podem ir descansar. Eles estão na atividade deles, guardando a sociedade, guardando a cidade, guardando o povo, sendo guardiões da lei. Mas vem aquela hora que cansa, que frustra, que eles querem ir embora. Eles ficam esperando no relógio a hora de descansar. E você está esperando no relógio a hora da misericórdia. Como o salmista deixou escrito, como o Senhor tem nos despertado, como a mensagem está chegando ao teu conhecimento, seja onde quer que você esteja. Que bom que você não está esperando por homem, que você está esperando pela misericórdia de Deus. O Senhor tem prazer em nos ajudar, em nos atender, irmãos. Então, irmãos amados, o Senhor, que não olha neste momento as tuas iniquidades, que vem falando contigo por essa palavra, te convida que você continue buscando, que você continue clamando. O Senhor é contigo. Por onde quer que tu andares, o Senhor será contigo.
Se você estiver submerso na prova, o Senhor transformará esse quase afogamento, te levantará e fará com que você enxergue essa água como um manancial de águas tranquilas. Se você está passando no fogo, fique em paz, porque chama alguma arderá em ti. Como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eles foram jogados na fornalha, mas a fornalha não deixou nem cheiro neles. O fogo que você está passando, não haverá lembrança alguma, não ficará nem cheiro na tua vida. Irmãos, o Senhor quer trabalhar com todos aqueles que se achegarem a Ele. O Senhor Jesus, quando andou pela terra, operava milagres, independente de quem fosse recebê-lo. E hoje nós estamos vivendo um tempo de consternação, que devemos clamar, devemos orar um pelos outros, mas é um tempo também em que o Senhor se apresenta poderosamente, independente dos teus caminhos. O Senhor tem o perdão, o Senhor tem a misericórdia nas mãos. E Ele derrama a misericórdia, perdão sobre nós que recebemos essa palavra nesta noite. Sobre você que recebe essa palavra nessa noite. Que você não sabe nem se você pode pedir pela tua família, porque você tem medo de agir de maneira contrária aos preceitos do Senhor, porque você enxerga alguma coisa que você acha que não está bem. O Senhor te convida, ore, clame pelos teus. É aí, é nesse milagre, é nesse caminho, é nessa oração que o Senhor se fará conhecido no meio dos teus. É assim que o Senhor opera, irmãos. É como nós queremos? É como nós esperamos? Não, porque nós só olhamos para nós. Nós queremos tudo para nós. Então nós justificamos o nosso erro, nós justificamos as nossas ofensas. Quando nós ofendemos alguém, nós justificamos os nossos caminhos errantes. E para nós está tudo bem. Para Deus não. Para Deus, se não for misericórdia, nós estamos condenados e afastados da comunhão do nosso Senhor. Mas a palavra do Senhor hoje vem falando que independente dos teus caminhos, e o Senhor trabalhará na tua vida. Trabalhará por nós. Não julguemos, irmãos. Não julguemos. Aprendemos desde criança com a oração do Pai Nosso que devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Irmãos, troque o julgamento por um clamor de misericórdia. Troque a ofensa por uma benção. Troque um julgamento que a pessoa está morrendo, está sofrendo, está padecendo porque ela fez obras que fizeram com que ela fosse penalizada por Deus. Troque esse comportamento por um comportamento de clamar a misericórdia do Senhor na tua vida, na vida da tua família, na vida dos teus, na vida dos teus inimigos, na vida de todos aqueles que você tiver conhecimento. Perdoa, irmão. Tenha você misericórdia no teu coração. Que a paz possa repousar na tua vida. Que a paz, os caminhos do Senhor, a misericórdia seja uma constante na tua mente, no teu coração. Agindo desta maneira, tocaremos na orla do vestido do Mestre e o Senhor irá atender os pedidos, as aflições do teu povo. Confiemos no Senhor. Trabalhemos conforme o Senhor tem solicitado que assim façamos, porque é desta maneira que alcançaremos, que entraremos no caminho da benção. Os irmãos já perceberam que tem pessoas
tudo que ela faz prospera. Vocês já perceberam que tem pessoas que parece que o mundo vai cair, vai virar de ponta cabeça, ela desvia e continua abençoada? Ela está no caminho da benção. Uns de maneira natural, outros pela infinita misericórdia de Deus, um favor imerecido, uma graça alcançada. E o Senhor te convida, realinhe os teus pensamentos, realinhe os teus julgamentos. O Senhor quer que você tome partido em querer agradar a Deus sobre todas as coisas, em não julgar a ninguém, porque agindo dessa maneira, o Senhor se agradará em te colocar no caminho da benção. Palavra de instrução, palavra de benção. O Senhor não olha as obras nesse tempo de aflição e de guerra, mas o Senhor atenderá o clamor do povo e suprirá as nossas necessidades. Mas façamos o que é bom no tempo oportuno, façamos o que é bom seguindo as recomendações do Senhor para nós, e o Senhor superabundará as bênçãos nas nossas vidas. Essa é a palavra para você, para sua família, para os teus filhos, para os teus pais, no teu emprego, na tua empresa, para os teus clientes, para os teus fornecedores, para os teus problemas na justiça, para os teus problemas no banco. O Senhor é contigo. As enfermidades não podem permanecer no caminho do Senhor. Clame pelos teus, invoque o Senhor. O Senhor fará milagres na tua vida e no meio dos teus também. Esta é a palavra, o nome de Deus, irmãos. Seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Em comunhão, agradeçamos a Deus por esse culto, em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Poderoso Deus, Pai de infinita misericórdia, te somos gratos mais uma vez por esse culto que foi aberto em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, porque na condução desse culto, nos hinos que cantamos, na oração que tu tem dado à igreja, em tudo temos sentido a doce presença do teu Espírito em nós. Graças te damos pela palavra que tu tem nos dado, ó Pai. Graças te damos por todo o bem alcançado das tuas mãos e permita que possamos colocar em prática esta palavra. Permita que possamos colocar em prática, Senhor, esses santos conselhos, porque mudando a nossa mente, tu tens nos prometido que nos colocará nos caminhos das bênçãos que vêm do trono da tua glória. Senhor, cumpra essa palavra na vida de todos nós, pelo amor do teu santo nome. Mais uma vez te clamamos por todos aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que estão gemendo em causa própria ou por aqueles que amamos. Senhor, toma na tua mão as nossas enfermidades e as nossas aflições e as nossas causas. Conforme recebemos a palavra, não somos dignos, porque somos errantes na tua presença, mas a tua palavra também fala que tu é amor, misericórdia, perdão. Senhor, trabalha em favor das nossas vidas pelo amor do teu santo nome e permita, Senhor, que possamos dar testemunho do teu poder soberano sobre as nossas vidas. Graças damos a ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus, o Filho do teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Em agradecimento a este culto, amados irmãos,